Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora e professora da Linhas Corrente, e na aula de hoje eu vou te ensinar de forma bem simples, fácil, a fazer esse lindo laço de cabelo que está super em alta. Para esse projeto, estou utilizando o fio Amigo Love das Linhas Corrente, tá? Essa é a cor 167. Ela é um novelo que rende bastante por seu tex ser 600, tá bom? E ele tem em cada novelo 170 metros. É um fio 100% algodão e você vai amar conhecer. Também estou utilizando a agulha 2 milímetros, tesoura, um bico de pato e uma agulha tapeçaria. Inicio meu projeto com nozinho corrediço e vou subir no total de 50 correntinhas, tá? É só ir fazendo as 50 correntinhas ou o tamanho que você desejar. Com as correntinhas já finalizadas, você vai voltar na quarta correntinha após a agulha, fazendo um ponto alto, tá? Agora, você vai tecer para cada correntinha um ponto alto, tá bom? Pegando sempre essa alcinha de cima do nosso trabalho. Então, você vai seguir trabalhando dessa forma até chegar lá no final. Finalizei a minha carreira de ponto alto, olha só como ficou. Agora, você vai subir 5 correntinhas. Giro o meu trabalho e vou contar 1, 2, 3, 4 e vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e no quarto eu coloco um ponto baixo, tá bom? E aí, você vai fazer esse processo até chegar lá no final. 4 correntinhas, pulo 3 e no quarto ponto baixo de base eu coloco meu ponto baixo e vai formar essas alcinhas. Finalizei minhas alcinhas, olha só como ficou, e aqui tá a nossa última alcinha. Então, vou pegar na correntinha, tá fazendo ponto baixo dessa forma. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, giro o meu trabalho e dentro dessa alcinha eu vou colocar 3 pontos altos, tá bom? Então, olha só. Fiz 3 pontos altos e essa aqui, a correntinha, fica como se fosse um. Então, fica 4 pontos baixos aqui na lateral. Laço minha agulha e sem correntinha eu vou colocar meus pontos altos dentro de cada laçadinha, tá? Então, eu vou tecendo e vou colocando 3 pontos altos até chegar lá no final, tá? Não tem segredo, é apenas 3 pontos altos dentro de cada alcinha. Olha só como vai ficar nossa carreira. Agora, aqui na correntinha, eu faço mais um ponto alto, depois de fazer os 3, tá formando 4. Então, em cada lateral, você vai fazer esse processo. Agora, eu vou subir novamente as 5 correntinhas, giro o meu trabalho e no intervalo entre os 3 bloquinhos, você vai colocar um ponto baixo, tá? Então, você faz 4 correntinhas e um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo, até chegar lá no final, tá bom? E você vai fazer isso no intervalo, ficando dessa forma. Cheguei aqui no final e olha só como vai ficar essas alcinhas, tá bom? Vou fazer minhas 4 e aqui na última correntinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Dessa forma. Subo 3 correntinhas, giro o meu trabalho para começar a próxima carreira e vou repetir o mesmo processo dos bloquinhos, tá? Sempre inicio com as correntinhas e 3 pontos dentro da alcinha, dessa forma, ó, correntinha e 3 pontos. E agora, nas outras alcinhas, eu vou voltar fazendo 3 pontos altos, tá? E não precisa de correntinha para separar, é só você ir colocando dentro das alcinhas. Então, você vai fazer esse processo até chegar lá no final. Antes de finalizar a carreira, eu vou mostrar para vocês como a gente vai trabalhar essa sequência, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou seguir fazendo ponto baixo, volto com as alcinhas, tá? Quando chegar aqui, eu volto mostrando para vocês. E olha só como fica. O mesmo processo, tá? Não tem segredo. É apenas repetir esse processo por mais uma vez. Agora, com as alcinhas prontas, eu vou fazer 3 correntinhas. Dentro do anel mágico, eu vou colocar 3 pontos altos, tá? Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cima desse ponto baixo, tá? Além dos 3, tá? Eu vou colocar mais um ponto alto aqui em cima. Então, você vai fazer 3 pontos altos dentro da laçada, né? Dessa alça. E mais um ponto em cima desse ponto baixo, tá? Vai ficar dessa forma bem preenchido. E você vai fazer isso até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, olha só. E aqui, fiz os 3 e vou fazer mais um ponto alto em cima da correntinha para segurar esses pontos. Faço um ponto baixíssimo, puxo e já posso cortar meu fio deixando ele longo, tá? Agora, eu puxo essa alcinha
para formar esse nozinho, tá bom? E vai ficar dessa forma. Com esse fio menor que eu deixei aqui do início da correntinha, você vai pegar uma agulha de tapeçaria e vai prender esse fio aqui passando por baixo de alguns pontinhos, tá? Só você passar por baixo de alguns pontinhos e puxar. Corta aqui o excesso, tá bom? E essa parte tá com acabamento feito. Agora, você vai pegar a agulha de tapeçaria novamente, vai passar nesse fio longo, tá bom? E vai começar a unir essa parte, tá? Eu dobro nessa posição, juntando as pontas, e vou fazer uma costura de alinhavo simples, tá bom? É só ir dando voltinhas, pegando os pontinhos, até fechar por completo, não tem segredo. Você pega um pontinho da parte de trás, um pontinho da parte da frente e faz essa costurinha unindo, tá bom? Bem simples. E para prender essa costura, eu dou uma voltinha, olha só. E passo minha agulha por baixo e puxo. Passo novamente. Passo a agulha por dentro dessa alcinha e puxo e aperto bem, tá? E agora aqui é só cortar o excesso. E olha só como vai ficar a costura, tá? Agora você vai desvirar seu trabalho para essa costura ficar no lado de dentro, né? E tá um acabamento bem legal, tá bom? E vai ficar assim essa primeira parte. Com ela pronta, eu vou separar. E agora eu vou fazer a segunda parte do lacinho. Então, você vai fazer 60 correntinhas, tá? E vai voltar trabalhando ponto alto, tá? Da mesma forma que você fez para iniciar a primeira parte do laço. Então, aqui você vai fazer uma correntinha. Agora, você vai fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo aqui no meio do ponto alto e no pezinho do ponto alto, mais um ponto baixo. Para virar, eu vou fazer mais um, tá? Ficando 2 pontos aqui em cada quina, né? Em cada lateral. E agora, eu vou descer fazendo ponto baixo, tá bom? Pegando essas alcinhas que ficou da nossa carreira. Então, é só descer fazendo ponto baixo até lá embaixo. Cheguei aqui no final, olha só como ficou a carreira completa de ponto baixo. E aqui, para dar a volta, eu faço um aumento, tá? De ponto baixo, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base. Faço um ponto baixo no meio do nosso ponto. E depois, eu vou fazer mais 2 pontinhos aqui, tá? Formando um aumento em cada lateral para formar essa quina. Agora, eu vou descer novamente fazendo ponto baixo até chegar lá no final, tá? Não tem segredo, é só ponto baixo por cima de ponto baixo, tá? Chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, aqui tem nosso primeiro ponto. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Soltou aqui, deixa eu botar novamente. E corto, tá? Você pode cortar um pedacinho para poder fazer o acabamento. E aí, é só puxar e apertar, tá bom? E com a agulha de tapeçaria, você vai dar um acabamento. Então, é só passar esse fio por dentro. E agora, é só passar aqui, levando esse fio para trás da peça e vou passar por baixo de alguns pontinhos, tá? Ou assim mesmo, você pode dar um nozinho também, que dá super certo. Mas eu vou passar por baixo de alguns pontinhos altos, tá bom? Depois que eu passei, eu dou uma laçadinha, faço um nozinho e coloco novamente o pontinho por baixo desse ponto baixo, para esse nozinho ficar escondido, tá? E agora é só cortar o excesso e finalizar essa parte, tá? Então, essa segunda parte já está prontinha aqui, que é a parte de colocar embaixo do lacinho. Inicio a parte 3 do lacinho, subindo 12 correntinhas. Ao contar da agulha na segunda correntinha, eu volto fazendo ponto baixo e vou fazer por todas elas, tá? Vou fazer ponto por ponto, né? Para cada correntinha, um ponto baixo, até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, ela vai ficar assim. Agora, eu giro o meu trabalho e vou voltar fazendo mais uma carreira de ponto baixo, tá? Ponto por ponto, até chegar lá no final, tá bom? Cheguei aqui no final, olha só como ficou. Eu giro meu trabalho novamente e vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, fazendo um ponto sobre ponto. Lembrando que quando for subir para fazer a carreira, não precisa de correntinhas, tá? É só você fazer direto no ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Como eu tô finalizando já, olha só. Aqui tá nosso último ponto, eu faço um ponto baixo, ele vai ficar assim, ó, as 3 carreiras. Agora, eu faço uma correntinha, puxo o meu fio e vou deixar ele longo para poder fazer a costura, tá? E vou puxar
prendendo bem ele dessa forma. Com esse fio menor, você vai fazer o acabamento e com o maior, você vai deixar para a costura. Com todas as partes já prontas, já podemos começar a nossa montagem. Para começar a nossa montagem, vou pegar esse lado maior, que é a parte de cima do nosso laço, e com a agulha de tapeçaria, com a mesma cor do fio, eu vou fazer uma costura bem no centro desse laço, tá? Eu vou pegar aqui a alcinha, a primeira parte, passo minha agulha e para prender esse fio eu não dou um nozinho. O que eu faço? Eu costumo fazer um nozinho dessa forma, em vez de dar um nozinho na ponta do fio, tá? Aqui eu dei 2 nozinhos, prendi bem e vou seguir fazendo a costura de alinhavo bem no centro, tá? Então, você vai fazer uma linha imaginária reta e vai fazer esse movimento de zigue-zague, dessa forma. Tá bom? Vou apertar dessa forma e vou puxar, tá? Olha só. E ele vai ficar assim, tá bom? Agora, você vai fazer o seguinte. Vai colocar essa parte aqui na mesa para ficar uma posição legal. E com essa parte número 2 do nosso lacinho, eu vou dobrar o meio e vou fazer uma costura aqui na parte de cima, tá? Quando eu dobro ela no meio, ela centraliza, tá? Então, você vai dar um pontinho aqui dessa forma, com o mesmo fio, tá? Levando lá para junto do lacinho, tá bom? Ficando assim. Veja uma posição que seja confortável para você, tá? Deixa eu passar aqui que soltou. E agora, eu vou puxar, empurrando esse lacinho em direção à minha mão, tá bom? Depois que eu puxar, apertar bem, eu vou dar umas voltinhas com esse mesmo fio, tá? Prendo bem, vou apertando bem para esse lacinho formar, tá? E vou fazer esse processo de enrolar só em algumas voltas, tá? Pode ser 1 ou 2 voltinhas. E com o fio que eu deixei e com o fio da agulha que eu acabei de enrolar, eu vou cortar um pouquinho para não atrapalhar. Eu vou dar nozinho, tá? Para prender bem esse laço. Então, eu dou um nozinho, aperto bem, dessa forma. Vou dar mais um nozinho de segurança, tá? E agora, é só cortar esse excesso, tá bom? Não tem problema de ficar o nozinho, porque vamos dar o acabamento com a parte 3, tá bom? Com essa parte já costurada, eu vou arrumar o meu lacinho. E com a parte 3, eu vou colocar nessa posição, tá? Lembrando que esse fio longo que eu deixei, você passa na agulha de tapeçaria, tá? Pra poder costurar. Então, eu centralizo bem aqui no meio. Vou arrumando. E agora, eu vou fazer uma costura unindo um lado a outro dessa parte 3, tá? Fechando ela. Então, eu passo um pouquinho aqui, um pontinho do outro lado e puxo. E vou fazer esse processo por várias voltinhas até ver que tá realmente preso e até chegar lá no final, tá? Cheguei aqui no final, dou várias voltinhas, faço uma laçadinha, passo a agulha por baixo, aperto bem e dou o acabamento, tá? Depois de fazer isso, você passa por baixo de alguns pontinhos, puxa e já pode cortar o excesso de fio. Com todas as partes já costuradas, você só vai colocar o bico de pato por baixo dessa parte 3, tá? Não precisa de costura, porque você pode tirar quando quiser. E o nosso lacinho ficou prontinho. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, tá? Não esquece de se inscrever no canal das Linhas Corrente e quando fizer sua peça, marcar o perfil Linhas Corrente Ana Raquel lá no Instagram. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!